Houve um tempo em que o ouro podia permanecer intocado em cofres e templos, admirado, mas sem uso, enquanto o sal decidia quem vivia, quem comia e quem governava. O ouro era belo. O ouro era simbólico. Mas o sal era a sobrevivência. Impérios não surgiram porque tinham mais ouro do que seus rivais. Eles surgiram porque podiam alimentar exércitos, preservar alimentos e manter as populações vivas durante guerras de inverno e fomes. E, durante a maior parte da história humana, nada fez esse trabalho melhor do que o sal. Exércitos marcharam por ele. Estados o monopolizaram. Sistemas tributários inteiros foram construídos em torno disso. E quando o acesso a ele se tornou injusto, as pessoas não apenas reclamaram, elas se revoltaram. Tudo isso por causa de um mineral branco que agora derramamos casualmente sobre as mesas, sem pensar duas vezes. Se isso soa absurdo, é apenas porque a abundância moderna apagou o quão frágil a sobrevivência costumava ser. Nada representa a civilização tão bem quanto esquecer aquilo que um dia a manteve unida. Bem-vindo ao historiador financeiro, onde dinheiro, poder e história colidem. E nada é tão simples quanto parece. Para entender por que o sal já foi mais valioso que o ouro, é preciso entrar em um mundo sem refrigeradores, sem cadeias de suprimento globais, sem conservantes químicos e sem o luxo de desperdiçar comida. No mundo antigo e medieval, a comida não era uma conveniência, era um problema constante. A carne estragava rapidamente, as colheitas eram sazonais. Um ano ruim poderia significar fome, uma rota de suprimento interrompida poderia significar colapso. As cidades eram organismos frágeis, sempre há um inverno de distância do desastre. O sal resolveu esse problema, não porque tinha um gosto bom, mas porque preservava a vida. O sal retirava a umidade dos alimentos, impedindo a propagação de bactérias. Isso permitiu que carne e peixe fossem armazenados por meses em vez de dias. Tornou possível alimentar exércitos longe de casa, acumular grãos e proteínas para sustentar populações urbanas que não cultivavam seu próprio alimento. Em outras palavras, o sal não era um tempero, era infraestrutura. O ouro podia armazenar riqueza. O sal o criou. Essa distinção é mais importante do que parece. O ouro é valioso porque as pessoas concordam que é. O sal era valioso porque a biologia exigia isso. Os corpos humanos precisam de sódio para sobreviver. O gado também precisa. Os sistemas alimentares colapsam sem isso. Isso tornou o sal algo não opcional. E uma vez que algo se torna não opcional, ele se torna uma fonte de poder. O mundo antigo compreendia isso instintivamente. Os romanos construíram estradas inteiras especificamente para transportar sal, sendo a mais famosa a Via Salária, que se estendia das salinas na costa adriática até o interior da Itália. Os soldados romanos às vezes eram pagos com rações de sal, uma prática que mais tarde evoluiu para salários em dinheiro, deixando um traço linguístico que ainda usamos hoje. O salário não começou como uma compensação abstrata. Começou como acesso à sobrevivência. Onde o sal fluía, a civilização seguia. Mas o sal tinha uma característica principal que o tornava especialmente útil para os estados. Ele era geograficamente restrito. Nem toda região conseguia produzi-lo com facilidade. Alguns lugares tinham minas de sal. Outros dependiam da evaporação da água do mar. Muitos não tinham nenhum dos dois. Isso significava que as rotas do sal eram previsíveis, os locais de produção eram limitados, e o controle era possível. E uma vez que o controle é possível, a tributação não está longe. É aqui que o sal deixa de ser apenas um recurso e começa a se tornar uma arma política. Os estados rapidamente perceberam que, se controlarem o sal, não precisam taxar a renda ou a terra de forma agressiva. Podem taxar a própria sobrevivência. As pessoas podem evadir impostos sobre a riqueza. Eles não podem escapar da necessidade de comer. O sal era consumido por todos os dias em quantidades previsíveis. Era a mercadoria tributável perfeita, essencial, visível e inevitável. Na China, monopólios imperiais de sal existiram por séculos, começando já na dinastia Han. O Estado controlava a produção e a distribuição, usando a receita do sal para financiar exércitos, a burocracia e a expansão. Na Europa, os reinos medievais impuseram impostos rigorosos sobre o sal, regulando quem podia comprá-lo, quanto podiam comprar e a que preço. O contrabando não era apenas ilegal. Era tratado como um crime sério porque ameaçava a base de receita do Estado. Isso não era ganância, era estratégia. Quando os bens de sobrevivência financiam o Estado se torna profundamente interessado em controlar a vida cotidiana. O sal não era caro porque era raro, foi caro porque era regulamentado. E a regulamentação transformou a necessidade em vantagem. Em nenhum lugar isso ficou mais claro do que na França, onde o infame imposto sobre o sal, conhecido como gabelle, se tornou uma das instituições mais odiadas do país. O imposto não foi aplicado de maneira uniforme. Algumas regiões pagaram mais do que outras. Algumas foram obrigadas a comprar quantidades mínimas, precisando delas ou não. As punições por evasão eram severas. Para as populações rurais que já viviam no limite, o sal não era apenas caro, era humilhante. O imposto não apenas drenava dinheiro, mas também drenava legitimidade. Pessoas não se revoltaram da noite para o dia. Elas contrabandeavam, enganavam, sentiam ressentimento. E aos poucos, o ressentimento se transformou em algo mais perigoso. O sal não causou a Revolução Francesa por si só, mas ensinou milhões de pessoas uma lição poderosa. Quando o Estado monetiza a sobrevivência de forma injusta, a lealdade se erode rapidamente. Esse padrão não era exclusivo da Europa. Na África, o sal era negociado através do Saara em enormes caravanas, trocado diretamente por ouro em regiões onde o metal era abundante. Mas o sal era escasso em partes da África Ocidental. Blocos de sal eram literalmente pesados contra pó de ouro, às vezes com valor igual. Para os olhos modernos, isso parece retrógrado para pessoas que vivem em climas quentes. Sem preservação, fazia todo sentido.
O ouro era inútil se sua comida apodrecesse. O sal moldou rotas comerciais, determinou locais de cidades e influenciou a ascensão e a queda de impérios. Controle o sal, e você controla a logística. Controle a logística, e você controla o poder. Não brilhava, não impressionava, mas decidiu resultados de forma silenciosa, implacável e sem desculpas. E por séculos, funcionou. Mas como todo sistema baseado na escassez, o poder do sal dependia de limites. Geografia, tecnologia de produção limitada, preservação limitada. E esses limites davam às nações uma vantagem. Até que um dia não aconteceu. Porque, eventualmente, a tecnologia mudou a equação. E quando isso aconteceu, o sal não estourou como uma bolha. Não colapsou em uma crise. Simplesmente perdeu o controle. Silenciosamente, de forma permanente. E é aí que a história fica desconfortável, porque o sal nunca foi único. Ele foi apenas o primeiro elemento essencial que aprendemos a controlar. Quando o sal perdeu seu poder, isso não aconteceu por meio de rebelião ou colapso. Aconteceu por meio da tecnologia. A refrigeração, a conservação em latas, o processamento industrial de alimentos e a logística moderna romperam lentamente o antigo vínculo entre o sal e a sobrevivência. A comida não precisava mais ser preservada de forma agressiva para durar durante o inverno ou a guerra. As cadeias de suprimentos se expandiram. A produção aumentou. O que antes era escasso se tornou abundante. O que antes era essencial tornou-se invisível. O sal não perdeu seu prestígio. Ele se desvanecer na rotina do dia a dia. E com essa mudança, algo importante aconteceu. O poder fez com que os estados que antes dependiam dos impostos sobre o sal substituíssem silenciosamente essas taxas por outras formas de receita. Os monopólios se dissolveram. Contrabando secou. Ninguém protestou quando o sal se tornou barato, porque sal barato significava estômagos cheios. A mercadoria mais poderosa do mundo antigo não desapareceu porque falhou. Ele desapareceu porque deixou de ser um gargalo. Esse detalhe é importante porque a história não nos conta apenas o que era valioso. Ela nos diz por que era valioso e o que acontece quando essa razão muda. O sal nunca foi especial por ser branco, mineral ou antigo. O sal importava porque estava na interseção de três elementos: necessidade, controle e invisibilidade. As pessoas não pensavam nele até que estivesse ausente. Os estados não anunciavam sua dependência disso. E quando o acesso foi restringido, as consequências foram imediatas. E a fome humana não espera por ideologia. Esse padrão não morreu com o sal. Ele se repetiu inúmeras vezes. Hoje, não organizamos mais impérios em torno de minas de sal ou lagoas de evaporação, mas ainda organizamos o poder em torno de essenciais que a maioria das pessoas mal percebe, até que sejam interrompidos. Energia, dados, água, rotas de navegação, semicondutores, sistemas de pagamento. Estes são os equivalentes modernos do sal. Não são glamurosos, não são românticos, mas são absolutamente decisivos. Ninguém celebra a eletricidade quando ela funciona. As pessoas entram em pânico quando não funciona. Ninguém elogia a logística quando as prateleiras estão cheias. Eles se revoltam quando não estão. Esses sistemas são projetados para se fundir ao fundo, pois seu verdadeiro valor é a estabilidade psicológica. Enquanto os essenciais fluírem sem problemas, as sociedades se sentem normais quando não estão. A confiança desmorona mais rápido do que os preços. É aqui que o sal se torna uma lição em finanças modernas. A inflação não prejudica tanto quando os bens de luxo aumentam de preço. Dói quando os essenciais aumentam, quando os custos de energia disparam, quando os preços dos alimentos sobem e quando o aluguel consome uma parte maior da renda. As pessoas não se sentem pobres, elas se sentem presas. A margem para erro diminui. A sobrevivência se torna cara. E uma vez que a sobrevivência é cara, a política se desestabiliza rapidamente. Isso não é teoria, é reconhecimento de padrões. Toda grande ruptura social na história segue a pressão sobre os essenciais. Não porque as pessoas sejam irracionais, mas porque a biologia não negocia. Você pode adiar a compra de ouro, mas não pode adiar a alimentação. Você pode adiar investimentos, mas não pode adiar o aquecimento da sua casa. Sistemas que monetizam a sobrevivência de forma excessiva não apenas extraem receita, mas também extraem legitimidade. O sal ensinou essa lição aos estados desde cedo. Alguns aprenderam a ter contenção, outros não. E aqui está o desconfortável. Os sistemas econômicos mais poderosos não são construídos em torno do que as pessoas admiram. Eles são construídos em torno do que as pessoas dependem. O ouro deslumbra, as ações empolgam, a especulação entretém. Mas o verdadeiro poder se esconde na infraestrutura monótona que funciona silenciosamente até que não funcione mais. O sal era entediante. É por isso que funcionou. Não prometeu riqueza, prometeu continuidade. E a continuidade é a base de qualquer sistema estável. Os impérios entendiam isso quando protegiam as rotas de grãos antes de cunhar moedas. Os governos modernos entendem isso quando priorizam a segurança energética em vez do crescimento de curto prazo, mesmo que nem sempre admitam. A verdadeira riqueza não se trata apenas de acumulação. Trata-se de controle sobre o essencial sem provocar rebelião. Trata-se de gerenciar a escassez sem transformá-la em arma. Trata-se de entender onde existe alavancagem e onde isso se torna perigoso. O sal também ensina uma lição mais silenciosa sobre liberdade financeira. As pessoas costumam pensar que a liberdade vem da posse de mais ativos. A história sugere que ela vem da redução da dependência de sistemas frágeis. Quando os custos de sobrevivência são baixos e previsíveis, as sociedades se estabilizam. Quando são voláteis e manipulados, a instabilidade se segue. Isso se aplica tanto ao nível estatal quanto ao nível pessoal. Quanto menos da sua renda vai para a sobrevivência, mais espaço você tem para se adaptar, investir e pensar a longo prazo. O ouro não deu essa liberdade. O sal deu. E quando o sal deixou de ser escasso, o poder não desapareceu. Ele simplesmente se realocou para os mercados de energia.
para as finanças, para os fluxos de dados, para os sistemas silenciosos que a maioria das pessoas nunca vê, mas dos quais todos dependem. É por isso que a história continua repetindo esse padrão. Não porque os líderes sejam tolos, mas porque os incentivos são implacáveis. Controle os essenciais e você controla o comportamento. Perder o controle e a legitimidade se evapora. O sal foi uma das primeiras commodities a ensinar à humanidade essa lição de forma clara. Não porque fosse raro, mas porque era necessário. Não porque fosse bonito, mas porque era inevitável. Essa é a última percepção que vale a pena guardar. O valor não é fixo, é contextual. Ele muda com a tecnologia, a geografia e a dependência. O que importa não é o que brilha, mas o que sustenta. Sistemas surgem em torno das necessidades, não das luxúrias. E eles caem quando o custo da sobrevivência se torna insuportável. Os impérios não surgiram porque tinham mais ouro do que seus rivais. Eles surgiram porque entenderam o que as pessoas não podiam viver sem, e construíram poder em torno disso. O sal decidia quem comia, quem marchava, quem suportava. Embora não o troquemos mais por ouro, a lógica que ele revelou ainda governa o sistema financeiro em que vivemos hoje. Se isso lhe deu uma nova perspectiva, inscreva-se. A história tem as respostas, e eu vou te mostrar onde procurar.